Boa noite, 18 horas e 4 minutos. Um vídeo aqui que não tem para onde correr, né? Improviso. Na realidade, eu estava com um vídeo pronto para postar hoje e pronto entre aspas. O áudio deu problema, tentei de diversas maneiras, tentei narrar o vídeo e infelizmente não teve jeito. Então, perdi o conteúdo mesmo. E como os ônibus estão fora, o que aconteceu é que eu gostaria de ter gravado, gostaria não, né? Gravei lá no ônibus assunto e o que eu estava fazendo era um negócio bem casado, que no meu entendimento tinha ficado bom, se infelizmente não fosse o bendito microfone que acabou a bateria. Então não tive para onde correr. E numa próxima ocasião eu gravo novamente. Hoje é segunda-feira, dia 20 de janeiro. O Comil continua fora, nesse momento está em Foz do Iguaçu. O G7 vem agora de noite de Guarapari, amanhã pela manhã ele estará aí. E aí sim eu vou poder, de repente, gravar esse vídeo que eu perdi e matar a saudade, né, de voltar essa rotina de lavar ônibus, que é um negócio que eu gosto bastante. E aí o que acontece nesse vídeo aqui? Eu quero falar para vocês, era um assunto que eu já gravaria, muito provavelmente eu gravaria amanhã, tendo o ônibus lá durante as atividades nossas lá, e para falar sobre atendimento para a empresa de linha rodoviária, que eu, nesse período que eu mostrei conteúdo a respeito de linha, eu recebi alguns comentários aí com dúvidas a respeito do que é o trabalho que a gente desenvolve para linha rodoviária. Então eu estou utilizando aqui o cenário aqui de casa, né, esse contexto aqui de casa, para poder sanar algumas dúvidas aí. É importante, pessoal, que vocês observem, vejam que eu tenho tentado deixar bem claro que as coisas mudam muito de região para região, de situação para situação. Então eu vou falar aqui o que acontece aqui no nosso contexto, no nosso dia a dia, e aquilo que for útil, que for aproveitável, adaptável na realidade de vocês, é válido. O que não for é só descartar, é aquele negócio, você guarda o que é bom, o que não é você joga fora. Então vamos lá. A gente trabalha para a linha rodoviária desde o finalzinho de dezembro de 2018, quando nós tínhamos o nosso primeiro G6. E naquela ocasião, quem administrava esse serviço terceirizado da aviação Itapemirim era a Severo, uma empresa de turismo bem conhecida aqui na região de Belo Horizonte. Ela passou por uma situação aí desagradável há um tempo atrás, certamente muitos de vocês têm conhecimento, e não vem ao caso aqui, tá? E eu tentava de todas as maneiras um contato que me abrisse a porta lá na Itapemirim. E conversei com gente em São Paulo, fui na garagem em Belo Horizonte oferecer o nosso carro, e aí na garagem em Belo Horizonte me deram o contato da pessoa lá da Severo. E aí eu conversei com ele, falei para ele, expliquei a nossa situação, que era eu e meu pai, que a gente tinha um ônibus e eu observava que lá tinha essa necessidade e que eu gostaria de rodar lá. E aí, pessoal, no finalzinho de 2018, pensa numa ocasião que você não está nem preparado para viajar. Ele me ligou e falou, olha, eu tenho um horário aqui hoje, você tem condição de atender? E aí, como que você fala que não? Eu falei, não, vou sim. E o mais curioso, pessoal, é que a gente tinha uma viagem de turismo logo na sequência. Então, assim, se eu falasse não naquele momento para Itapemirim, certamente eu não teria condição de atender lá novamente, eu não teria oportunidade novamente. E aí falei com ele que sim, mas expliquei para ele que eu tinha essa situação no turismo, e ele alinhou comigo, era um horário Belo Horizonte Serra, lá no Espírito Santo. Ele alinhou comigo que nós iríamos com os passageiros, ao finalizar o desembarque nós retornaríamos vazio para Belo Horizonte, e foi o que nós fizemos. Então aquela correria, aquela loucura, era próximo de Réveillon, nós fizemos a viagem de ida, voltamos vazio, o nosso embarque era em Juatuba, e aí a gente já chegou lá em cima do horário, aquela correria, nós nem viemos em casa, tomamos banho em posto de gasolina e fomos para Cabo Frio. Passamos a virada do ano lá, e ao retornar eu procurei novamente, falei que o meu compromisso no turismo tinha finalizado e que a gente estaria à disposição novamente.
E aí, pessoal, passado o tempo, quando já foi o final de 2019, essa pessoa entrou em contato conosco novamente, chamando para atender lá. E aí, durante a conversa, ele me contou, confidenciou, que a princípio a recomendação que ele recebeu da diretoria em São Paulo, que era para deixar a gente fazer um horário só, porque eu estava insistindo muito, ligava para um, ligava para outro, pedindo uma oportunidade, e que era para a gente fazer um único horário só para a gente saber como é que era, viver aquela experiência ali. Mas como o resultado tinha sido positivo, a avaliação que eles fizeram do nosso trabalho tinha sido positiva, eles resolveram nos dar a oportunidade de continuar naquele atendimento. Inclusive, teve um motorista lá, ele falou, não no tom de ofensa, mas ele falou com o meu pai e falou assim: o senhor é louco, porque o senhor é aposentado, está com a vida tranquila, ao invés de descansar, comprou um ônibus, pegou seu filho e vai ficar viajando aí toda noite. E aí a gente entendeu o que ele quis dizer com aquilo ali, mas é uma realidade que era o nosso desejo, ali estava sendo a realização de um sonho. Inclusive, vocês aí, se entrarem aí no nosso canal, lá naquele menu vídeos, vai ver que um dos primeiros vídeos eu mostro alguma coisinha relacionada a esse serviço lá da Itapemirim, o carro entrando na garagem. E imaginem vocês, a emoção que foi para o meu pai, 30 anos depois, ele entrar na garagem da Itapemirim, dessa vez como um prestador de serviço, ele o dono. 30 anos depois, meu pai entrando na garagem da Itapemirim de novo. Isso aí é só Deus é quem faz, hein? Realidade que além do dinheiro tem algumas outras coisas que influenciam bastante. E não tenha dúvida que para nós o efeito foi muito positivo. Até porque se a gente for entrar no assunto financeiro, a gente ficou com alguma pendência lá para trás, um valor bem razoável. Não sei, sinceramente, se em algum momento a gente recebe novamente esse valor, mas o impacto que teve para nós foi extremamente positivo, foi uma experiência assim, incrivelmente válida, até porque é bom vocês considerarem que naquele momento ali a gente tinha um ano, talvez um ano e meio de mercado, de ter ônibus. Então imagina vocês como que nós passamos a ficar conhecidos. Obviamente que talvez o nosso cliente direto, aquele que nos contrata, talvez não tenha um impacto tão grande. Mas uma vez que eles nos vêm rodando para empresas grandes de linha rodoviária, de certa forma passa uma credibilidade, passa confiança. Então acaba contribuindo também. Mas naquele momento que foi muito válido, que muitas empresas do setor de turismo em Belo Horizonte passaram a nos conhecer. Então às vezes o cara tinha uma demanda que ele não podia atender, nos indicava. E assim foi. E aí lá foi uma experiência extremamente positiva. Eu lamento muito não ter essa aplicação aqui no canal, porque se eu tivesse produzido conteúdo naquela época, certamente o canal hoje estaria numa outra circunstância. E foi uma experiência extremamente positiva, abrindo parêntese dessa questão financeira. Então, pessoal, depois disso, eu até falei para vocês recentemente que eu sempre observei as empresas de linha rodoviária que demandava esse tipo de serviço em época de temporada, eu sempre observei. Aí eu já contei para vocês a situação na Expresso União, que fui lá com o ônibus, ofereci, eu tinha entrado em contato por telefone com alguém lá em Patrocínio, que é a central da empresa, até eu conseguir, eu nem sabia onde era a garagem em Belo Horizonte, até ter tido essa iniciativa de ir lá na garagem. Então assim, a gente rodou para Útil também, na Útil a primeira vez foi com o último G6 que nós tivemos, né? Fizemos lá acho que 3 viagens também, foi uma experiência bem legal. Inclusive na Útil, cara, assim, eu já até falei com minha esposa que de certa forma eu me sinto em dívida com o pessoal lá pela forma que nós somos tratados lá. Sinceramente, por funcionários, por pessoal de gestão, assim, é um tratamento muito diferenciado mesmo. Mas como vocês podem observar, nossa experiência maior é na Expresso União. E agora essa novidade aí que foi trabalhar para Pássaro Verde. Então naturalmente essa temporada de 24 para 25 foi a primeira que dá para falar que a gente trabalhou mais intensamente com 2 ônibus. O último G6 que nós tivemos eu ainda fiz um horário para Aviação Mota, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, mas era um socorro, foi uma coisa isolada.
Então, assim, ó, o que eu gostaria de falar para vocês? No nosso contexto, no nosso dia a dia, é um negócio bem positivo, porque teve alguém que me fez um questionamento, o cara até entrou numa situação muito particular com relação a Pássaro Verde, e assim, não cabia a mim responder aquilo ali, não faço parte do dia a dia da empresa, não sei qual que é o procedimento, como que as coisas funcionam lá, mas com base na experiência que eu tive nos poucos dias que eu estive lá, eu fiquei surpreendido de forma positiva com a organização, com as pessoas, sabe? Tudo que foi tratado comigo, em mínimos detalhes, foi cumprido. A programação de viagem, tudo, assim, eu sinceramente eu fiquei muito surpreso de forma muito positiva, foi um negócio extremamente válido. E na União a gente já conhecia o procedimento, o que é válido falar aqui sobre a Expresso União, que às vezes muita gente fala assim comigo, você podia me indicar lá, e eu indico. Talvez a pessoa pode ficar com a impressão que eu não indiquei porque não foi chamado, mas o Edivan, que é a pessoa responsável na União, ele fala uma coisa para mim recorrentemente que é válido, é interessante a gente observar. Ele fala assim comigo, Caio, eu tenho as empresas que são da minha confiança, que rodam comigo há alguns anos. Essas empresas de linha, elas não contratam ônibus para ficar de reserva. Então, assim, até nós, a gente conta com uma dose de sorte, porque eles não têm exatamente a noção do que vai ser a demanda naquele período. Eles fazem uma projeção, nós vamos precisar de tantos ônibus, aí às vezes a demanda é inferior ao que eles haviam programado, eles começam a liberar ônibus antes do que havia sido combinado. Se a demanda aumenta, aí aquela loucura, pega um ônibus aqui, pega outro ônibus ali. E ele fala isso pra mim, eu tenho as pessoas que são da minha confiança, você sabe como que é a nossa demanda, às vezes a coisa aperta, eu tenho que colocar um ônibus para virar. Virar é assim, pessoal, chegou, por exemplo, saiu de noite de Belo Horizonte, chegou de manhã em Vitória, e aí limpa o ônibus rapidinho, embarca o pessoal lá em Vitória, já retorna para Belo Horizonte. É isso que fala virar, é você chegar lá e já voltar quase que de imediato. Por isso que é obrigatório rodar na dupla, porque enquanto um está dirigindo, o outro descansa. Ele não faz isso na sequência assim muito intenso, porque também acaba desgastando o motorista, a não ser que, igual ano passado, que a gente rodou com um ônibus só, de 23 para 24, chegava uma dupla de viagem e a outra, e eu ficava limpando o carro. Então aí era beleza, virar. Então nessa parte era tranquilo, porque sempre tinha uma dupla de reserva disponível para assumir a próxima viagem. Então ele fala isso comigo. Então é importante eu falar aqui que até para nós aqui a gente tem que contar com uma dose de sorte. Outra coisa que é muito importante, duas coisas na realidade. Primeira coisa, veículo de confiança. Todo veículo quebra, isso é normal. E eles dão um total apoio, vocês viram que a gente teve uma dificuldade lá, eles deram apoio para nós. Mas o que eu quero dizer com isso? Se você coloca um veículo que ele vai dar problema toda a viagem, você pode esquecer de rodar numa temporada seguinte. Vai ser só aquela ali e acabou. Você fica com o filme queimado mesmo. Então, assim, quanto mais rigorosa for a sua manutenção, seu carro passar confiança, mais chance vai ser de você ganhar espaço nesse tipo de atendimento. E a segunda situação é você estar à disposição. Porque o que acontece? Tem pessoas que, tô com essa semana livre, vou rodar lá na linha. Mas semana que vem eu tenho uma viagem de turismo, aí quer tirar o carro. E para essas empresas não funciona dessa forma. Ou você está dentro ou não está. Então eu já vi gente que, estou precisando tirar o carro essa semana. E aí a pessoa tira o carro, não roda mais. Porque um exemplo muito claro é o que aconteceu com a gente. Eu tentei tirar o nosso carro por causa do aborrecimento que a gente teve. E ele falou para mim, eu preciso do seu carro. Se tirar o seu carro, vai quebrar a minha programação. Então é o que eu estou falando. Ele não tem carro de reserva lá para suprir uma ausência. Então, se acontecer de um carro quebrar, aí ele começa, tira um daqui e põe ali, e vai descendo horário, até aquele carro que deu problema ficar pronto para preencher aquele espaço, aquele buraco ali. Então, é fundamental, se você tem interesse de rodar para a linha rodoviária, esteja à disposição. Normalmente, eu nem abro a nossa agenda para o turismo na segunda quinzena de dezembro e talvez os 10 primeiros dias de janeiro. Normalmente, eu nem abro, é para ficar
exclusivo a serviço das empresas que a gente atende. A gente teve uma proposta aqui de fazer um porto seguro dia 2 de janeiro. E pelo que a gente havia olhado, daria certinho, seria perfeito em todos os aspectos, principalmente no aspecto financeiro. Só que se eu peço para ele tirar o carro para fazer uma viagem de turismo, sabe, dava uma queimada no filme. Eu já tinha alinhado com ele que eu precisaria do carro entre o dia 6 e o dia 7 para fazer a viagem do Sul. Eu até acho que se a gente não tivesse ido nessa viagem do Sul, eu ainda faria mais algumas viagens lá. Aí, de repente, vocês vão me perguntar assim, Caio, por que então o G7 não foi na União? A União não aceita o G7? Aceitaria sim nessa situação que ele ficou no aperto. E aí vem um detalhe muito importante, que são umas coisinhas que a gente tem que ficar atento. Saiu uma determinação nova, chamada Marco Regulatório, e vocês podem observar que as empresas, os grandes grupos, essa temporada aí, não ficou aquele negócio, carro da Catarinense rodou a serviço da Cometa, 1001 a serviço da Cometa, por exemplo, Princesa dos Campos rodou a serviço da União. Rodou. Só que o que é que acontece? A União pega a placa lá, igual apareceu muito em um DD da Princesa dos Campos, não, é Princesa do Norte, é a do Grupo Comporte. Apareceu muito nos busólogos aí um DD deles rodando a serviço da União. O que a União faz? Pega a placa daquele carro, apresenta para a NTT e fala, este carro estará a serviço da Expresso União nesse período. Então naquele período ali, o carro fica bloqueado a serviço da Expresso União. É por isso, eu pelo menos imagino, que a Cometa pegou muito ônibus de turismo esse ano, porque a 1001 tem a demanda específica dela, a Catarinense tem a demanda específica dela. Não pôde ser como nos anos anteriores. Por exemplo, o carro da Catarinense chegou de manhã em São Paulo. Não, tem que fazer um horário para Belo Horizonte aqui no horário da Cometa. Manda ele. Não pode mais. Ou o carro está cadastrado a serviço daquela determinada empresa, ou não roda, mesmo sendo o mesmo grupo. Da mesma forma, motorista. Às vezes usava um motorista da Real Expresso a serviço da Útil, da Guanabara a serviço da Real Expresso, por aí. Não pode mais, de acordo com o marco regulatório, motorista, ônibus, cada um na sua. E aí o que acontece com o nosso G7? Ele está cadastrado na NTT como um veículo a serviço da Pássaro Verde até o inicinho de março. Então, até o início de março, eu não posso rodar para nenhuma empresa de linha rodoviária com ele. Eu posso rodar no turismo? Posso, tira autorização normal, tudo belezinha. Mas a serviço de linha rodoviária, única e exclusivamente à disposição da Pássaro Verde. Então, assim, são detalhes que a gente tem que estar muito atento. Aí vocês lembram que eu falei há pouco de ter uma dose de sorte? Isso também, porque, por exemplo, o pessoal da Útil me procurou para rodar e eu deixei bem claro para eles, falou, olha, eu tenho interesse em trabalhar para vocês, gosto de trabalhar para vocês, mas eu preciso de trabalhar, afinal de contas, nós somos empresa, nós de BOR e eles Útil. Nós somos empresa, apesar do bom relacionamento que nós temos, da maneira que eles nos tratam, eles são empresa e nós também somos. Então, assim, na hora do vamos ver, é o negócio que vai ser levado em consideração. E aí o rapaz me propôs de fazer 3 viagens no período. 3 viagens, no meu entendimento, era pouco. Falei, não, eu não posso, eu vou tentar uma outra oportunidade. E, de fato, não fui rodar lá a serviço da Útil em função disso. Então, é o que eu estou falando, até nisso a gente tem que ter uma dosezinha de sorte e Deus abrir as portas, dar a direção, da sabedoria, por causa do seguinte, você tem que acertar onde que você vai rodar. Porque eu alinhei lá com a Pássaro Verde, eles me mandaram uma programação, e se começasse a ter cancelamento de horário e eu rodasse bem pouquinho? Então tem esse detalhe, porque igual eu tô falando para vocês, no final das contas é negócio. Eles não vão, de repente, falar, não, manda eles aí, como se estivesse fazendo gentileza para nós, porque tem um custo para eles também, tem um custo. E assim, no comentário que a pessoa fez, que eu falei que ela entrou nos detalhes lá complicados, as pessoas têm muita curiosidade para saber sobre questão financeira. Então assim, normalmente é estabelecido um valor por quilômetro rodado, tá? É quilômetro rodado, não é por viagem. Aí cada empresa tem a sua característica, umas abastecem dentro da garagem, outras não. A que abastece dentro da garagem, o valor é descontado na hora do fechamento.
E aí é assim, cada um tem a sua característica. Tem empresa que no contrato fica estabelecido que ela vai pagar o pedágio. No nosso caso aqui, a gente rodou para Vitória, não tinha pedágio, mas na Pássaro Verde o pedágio foi todo por nossa conta. Então são detalhes que você vai negociando ali na hora de fechar o serviço. E assim, de uma maneira geral, pessoal, essas empresas aí pagam certinho, não foge muito não, até porque é o nome delas que está em jogo. Então assim, graças a Deus nesse sentido, com exceção lá da Itapemirim, tudo que a gente tem vivenciado aí nesse período aí tem sido cumprido à risca. E eu continuo assim, o que é válido para eu fechar esse vídeo aqui, é um negócio que nós gostamos de fazer. O meu pai foi motorista de rodoviária a vida inteira, o Guardanapo foi motorista de rodoviária a vida inteira. Eu tive sempre um sonho de ser motorista rodoviário. Eu até brinco com as pessoas que nessa brincadeira eu trabalhei na Itapemirim, eu trabalhei na União, trabalhei na UT, trabalhei na Pássaro Verde, sem nunca ter tido a minha carteira registrada em nenhuma delas. Mas tive no dia a dia, vivenciei a rotina delas como se eu fosse um motorista. Inclusive, isso é bem importante de frisar aqui, que uma vez que você está à disposição da empresa, é como se você fosse um funcionário da empresa, você segue as regras da empresa, os costumes, digamos assim, você não foge daquilo ali. De repente, essa é até uma dificuldade que muita gente do turismo tem. Então, é válido ressaltar que nós gostamos de rodar para a linha rodoviária, porque tem gente que prefere o turismo. Financeiramente, o que eu entendo? Como eu já não tenho viagem no turismo, para mim é bastante viável rodar em linha rodoviária. Só que quem tem demanda no turismo, vamos supor, entre 15 de dezembro e 10 de janeiro, a gente está falando de 25 dias, se a pessoa tem demanda no turismo, 3 viagens, de repente é mais viável do que rodar na linha. A linha vai pagar um valor um pouco menor, tem toda uma questão tributária, nota fiscal, desgaste de carro, desgaste de motorista. Então, de repente, no turismo você vai ter menos desgaste de motorista, menos desgaste de carro, vai ser uma situação mais suave. Então, assim, ó, se tem demanda para o turismo, talvez seja mais viável o turismo mesmo. Agora, se você não tem, o importante é trabalhar. O importante é trabalhar. Para nós, a gente não tem a demanda, e outra coisa, nós gostamos mesmo. A gente tem satisfação em atender a empresa de linha rodoviária. E aí, basicamente, é isso que eu queria aqui falar com vocês, de repente esclarecer essas dúvidas. Para finalizar o vídeo, vou deixar uma montagenzinha que eu fiz de registros que foram feitos dos nossos carros nessa temporada aí de linha rodoviária. Assim, mais uma vez, enfatizar aqui que para nós foi bastante satisfatório, e eu espero que, se Deus se agradar de nós, que essas portas estejam abertas para nós ainda por muito tempo. Beleza, pessoal? Se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar. Nos comentários a gente está sempre trocando ideias. Eu quero me desculpar com vocês pelo improviso aqui, mas para a gente não perder o que a gente está mantendo aqui de frequência de vídeo, eu me propus a abrir a câmera e gravar dessa forma, tá bom? Deus abençoe a todos, um abraço e até o próximo vídeo. Não saia daí porque agora tem a montagenzinha aí. Até mais!
pai é ele. Aí, Caio, o som tá botando pressão, tô fazendo média não, você tá doido. É seu pai, né, pelo comando, né? Você tá na máquina. Mas só liga só na mãe do gato.